Olá, galera! Aqui é a professora Karina e aí, juntinhos no nosso canal, a gente vai conversar hoje a respeito de comunicação pós-moderna. Antes de a gente começar a falar de comunicação pós-moderna, a Pro quer mandar um beijão para vocês, dizer que está com saudade e falar que hoje nós estamos utilizando uma comunicação pós-moderna. Pois é, diante dessa pandemia toda, o que nos restou foi esse tipo de comunicação. Bom, alguns dizem que é melhor esse tipo de comunicação do que nenhuma. Eu até aceito, mas não trocaria a nossa interação, aquela interação diária em que a gente pode olhar nos olhos, sentir o outro, dar um abraço e perguntar: tudo bem aí com você? Você tá entendendo? Ai, gente, essa troca é fundamental nas nossas relações. Mas vamos lá, não vamos desanimar, porque nós vamos vencer com força, foco e muita fé. Comunicação pós-moderna, né? Eu acho que antes de a gente falar sobre esse tema, é importante a gente definir o que é informação e o que é comunicação. Vocês sabem a diferença do que é comunicar e do que é informar? Será que são as mesmas coisas? Bom, diante de algumas teorias, a gente chega a entender que não, que são coisas diferentes. Informar é simplesmente você passar, notificar, falar sobre um fato. Agora, a comunicação se dá quando há o entendimento, quando há a interação, quando há a troca. Então, a comunicação, ela é um cimento que faz com que a gente se ligue, que a gente se conecte ao outro. Então, o fato de nós estarmos aqui nessa comunicação tem interação. Por que tem interação? Porque eu fiz toda essa comunicação diretamente para vocês, não só para informar o que é uma comunicação pós-moderna, até porque vocês poderiam ler qualquer material a respeito disso, né? E tirar aí as suas conclusões. Mas essa troca que é necessário, né, na educação, porque a educação ela é transformadora, ela nos transforma e ela precisa dessa interação social, né, que é estar com o outro. A gente se sente acolhido no mundo, a gente está no mundo quando a gente tem o outro. Então é muito importante as relações interpessoais, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Tá certo, galera? Então, vamos pensar. Bom, informação, por informação, ela não é tão valorosa assim, ela não tem um valor muito especial. O que tem valor especial é a comunicação. É essa informação que é passada de um jeitinho todo especial através da nossa comunicação. Aí, através de um código, né? A gente está usando um código em comum, eu estou falando da língua portuguesa, vocês também fazem uso dela. Então, há o quê? Uma sintonia, tá certo? Que também é importante nessa comunicação. Bom, na comunicação pós-moderna, se eu perguntar para vocês, o que vocês entendem por pós-moderno? O que é moderno e o que é pós-moderno? Bom, moderno, a gente entendia toda aquela relação em que a ciência estava envolvida através da tecnologia. Hoje a gente tem uma revolução pós-tecnológica, né, em que a tecnologia ela toma novas formas, novos caminhos, e que a comunicação é instantânea, num passe de mágica em qualquer lugar. Então não tem mais fronteiras. Vocês já pensaram que antigamente, vamos lá para a época, né? Vamos pensar na época aí de Cristo. Como será que era a comunicação naquela época, naquele período? Qual foi a importância, por exemplo, para os grandes navegadores a comunicação? E como será que se dava essa comunicação? Né? Então a gente precisa pensar como era a comunicação e como ela se transformou. E se transforma de uma maneira que antigamente não era tão rápida. Ela era lenta até. Só que a gente vai vivendo, vai passando e não percebe. Hoje ela é muito rápida. E parece que a história... Parece que foi hoje. A história fica no presente, fica esquisita. Mas a gente sabe muito bem que isso é um reflexo
né, de acontecimentos. Por isso que é tão importante a história. Estudar história é entender o presente, né? Eu sempre falo isso nas aulas com vocês. Então, entender essa comunicação pós-moderna é entender o que é uma comunicação midiática, né? E o que é essa comunicação instantânea e como o interlocutor, que é aquele que recebe essa comunicação, ele deve organizar essas informações que, obviamente, chegam através de uma comunicação, né? Normalmente. Mas muitas vezes não chegam. Como não pode chegar? Quando você simplesmente começa a receber essas informações sem filtragem, sem saber de onde vem, quem fez, por que fez. Na modernidade, a grande preocupação era quem era o autor. Hoje não se tem tanto apreço, tanta valorização no autor, mas sim naquilo que ele produziu, né? Que efeito tem isso? Socialmente falando. Quando eu falo socialmente, porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que sempre estamos interconectados e a gente se utiliza da comunicação. E aí é legal a gente pensar o seguinte, com a comunicação pós-moderna, ao acordar, eu consigo ter informações de vários países do mundo. Eu posso, por exemplo, ligar minha televisão e ter informações sobre a Ásia e o que ocorre lá. Ao mesmo tempo, eu posso fazer outras coisas, me comunicando simultaneamente. Ao mesmo tempo, eu posso abrir uma sala de bate-papo e conversar com alguém. Eu posso usar um aplicativo e conversar com pessoas do meu grupo. Eu posso, por exemplo, ler uma revista, ler um livro. Eu posso ligar o rádio ao mesmo tempo. Olha quantas informações. Eu posso receber um telefonema, alguém passando alguma informação. Então é importante nós usarmos um filtro. Usarmos o quê? Organização dessas informações e colocarmos prioridades. Isso faz parte, né, do resultado que um bom interlocutor pós-moderno. É importante a gente ver na história, como eu falei, antigamente o contato ele era presente, né? As relações interpessoais, por exemplo, eu lembro muito bem que as pessoas, né, quando eu era criança, as pessoas podiam ficar conversando no portão enquanto as crianças brincavam na rua. Era comum a gente visitar as pessoas, né, no domingo e na casa da avó, né, a avó ficava esperando, e os primos, a gente tinha aquela relação gostosa, né, e aquilo tinha muito conteúdo, muita informação, muita comunicação. A gente aprendia as relações, aprendia a interagir com o outro, a respeitar o outro. Então, quando a gente fala em comunicação pós-moderna, a gente faz uma ênfase muito numa comunicação através de mídias, em que o contato face a face, né, face a face, o contato com a epiderme, com a pele, não é real, né, naquele momento, não é presente. Então, os sentimentos, essas coisas, elas não são tão colocadas como valorizadas, elas não estão em primeiro plano. O que está em primeiro plano é a informação e essa comunicação. E a gente gosta ou não gosta. Mas nem sempre foi assim. A gente tinha, sim, uma comunicação que ela era toda mais elaborada no sentido de ter a presença, o olho no olho. E hoje em dia a gente está sentindo falta disso, né? Com essa situação aí, né, de pandemia, a gente está utilizando as comunicações midiáticas e a gente está vendo o quanto é importante a comunicação olho no olho, né? Pele na pele, olhar, falar, sentir, perguntar, tudo bem? Você está entendendo? Quando eu estava dando aula, eu percebia quando um aluno não estava compreendendo, eu conseguia estar, né, chegar até ele podia me perguntar. Hoje não, hoje a gente faz essa comunicação e eu vou só saber se vocês falarem comigo depois, né? Se vocês me procurarem. Então, a gente precisa se modular, né? Ou seja, estar apto aos canais. Saber que a comunicação, ela tem vários aspectos, várias formas, né? E que a gente precisa atualmente
saber administrar tudo isso, tá bom? É interessante também que eu gostaria de falar para vocês a respeito da comunicação pós-moderna, que algumas questões que eu gostaria que vocês parassem para refletir, tá? Que é sobre a intercomunicação, que é a comunicação entre as pessoas. Quantos pais conseguem acessar os seus filhos? E como é esse acesso, né? Hoje, na pós-modernidade. Como os professores têm acessado vocês hoje, na pós-modernidade? Como vocês acessam os seus amigos na pós-modernidade? Então, essa interação que vocês têm hoje, vocês concluem que ela é uma interação de afeto? Quando você está, por exemplo, no ônibus, você observa as pessoas te observam com essa comunicação pós-moderna? A gente tem tanta comunicação, e será que a gente é presente com tanta comunicação? Então são essas e outras questões que eu gostaria que vocês parassem para pensar, para refletir. Até que ponto a gente se tornou escravo da tecnologia? Qual é a primeira coisa que você faz ao levantar-se? E qual é a última coisa que você faz ao deitar-se? Então, isso está relacionado com a comunicação pós-modernidade. Essa comunicação, que ela é tão instantânea, ela é muito, assim, atraente, porque a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e o quanto de significado a gente dá a elas, o quanto a gente consegue organizar. Então, por exemplo, quando a gente liga a televisão, a televisão, ela é uma mídia. Então, você recebe informações através, né, da visão, da audição, e você pode propagar, você pode replicar essas informações, né? Mas para isso você precisa prestar atenção. Você pode ligar um rádio, tem também informação e comunicação. A gente está cercado de comunicação, porque nós não somos ilhas, né? Nós pertencemos a uma sociedade, e a sociedade se comunica. Então, quando eu leio, por exemplo, um livro, eu tô tendo uma comunicação. Quando eu leio um poema, quando eu escrevo um poema. Então, as cartas, nossa, as cartas eram um meio de comunicação. A gente punha até cheiro na carta, beijava as cartas, né? E elas se tornavam lembranças. Será que na comunicação pós-moderna a gente tem essa questão de lembrança? Será que como é que a gente guarda essa comunicação? Olha quanta coisa a gente pode pensar. E quais são os instrumentos que a gente utiliza na comunicação pós-moderna? Então, essas e outras questões, né, de comunicação pós-moderna, eu gostaria que vocês pensassem, tá bom? Para a gente poder realizar a nossa atividade. É importante, né, vocês estudarem, vocês não desistirem do sonho de vocês. Tá bom? Porque nós estamos juntos nessa. Um grande beijo da professora Karina. E lembre-se, a sua vitória é a minha vitória. A sua conquista vai ser a minha conquista. Porque nós estamos juntos. Eu, como sua orientadora, como professora, eu me sinto muito feliz quando você estuda, quando você se esforça, quando você não desiste. Tá bom? Então, um grande beijo da Pro. E obrigada aí por vocês estarem sintonizados no meu canal. Beijão pra vocês!